Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista. Sejam muito bem-vindos ao terceiro ano. Vamos estudar juntos o componente de Ciências Humanas, com aula de História e aula de Geografia. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Aline Ingrid. E hoje vamos aprender um pouco sobre o Carnaval de Pernambuco. Você já ouviu falar sobre o Carnaval? Você já foi em alguma festa de Carnaval? Conhece os ritmos, as danças que costumam aparecer nessa festa? Pois bem, na aula de hoje vamos conhecer alguns desses ritmos, os mais tradicionais e mais antigos também. E antes de começar, vamos falar um pouco sobre o Carnaval, né? Mas o que é o Carnaval? Pois bem, o Carnaval é uma festa bastante antiga que existe há muito tempo e tem origem europeia. Ou seja, ela não é comemorada só aqui em Pernambuco ou só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E por ser uma festa antiga, ela tem origem lá na época dos reis e das rainhas, onde eles tinham o costume de trocar os papéis, de inverter os papéis. Como assim? Algum prisioneiro, ele trocava de papel com o rei, vestia roupas de rei, se alimentava das comidas deles, passava um determinado tempo vivendo como se fosse rei. Quando passava aquela festa, ele tinha a sua pena, tinha que cumprir a sua pena. O mesmo acontecia com os reis. Por um determinado tempo, ele deixava os seus poderes de rei do lado e ia para uma estátua, a depender do lugar que ele vivia, para mostrar que existem divindades com poderes maiores. Porque naquele período as pessoas faziam cultos a divindades, a deuses. Deuses da chuva, da fertilidade, existiam diversos e eles faziam culto a esses deuses. E nesse período eles mostravam que eles eram vulneráveis, que eles também adoravam esses deuses. E além disso, de ter essas festas que as pessoas saíam às ruas com carros, com fantasias para não serem reconhecidos, o Carnaval também tem uma origem religiosa. É uma festa que antecede a Quaresma. Acontece o Carnaval, quando o Carnaval acaba, tem os 40 dias para poder chegar na Páscoa. E nesse período, as pessoas da religião católica, eles ficam sem comer carne, sem fazer determinados tipos de festas, porque é como se eles estivessem se guardando para a Páscoa, tá? Então, sobre a origem do Carnaval, vamos ter esses dois termos diferentes. Uma origem voltada para a parte religiosa e a outra origem voltada para a antiguidade, para as festas que eram realizadas. Mas nessa aula aqui de hoje, nós vamos focar no Carnaval de Pernambuco, do nosso estado. Moramos no estado de Pernambuco. E existem diversos ritmos. O Brasil, por ser um país, possui várias regiões. E essas regiões têm cultura diferente, modo de falar diferente, o modo de se vestir, até as comidas também são diferentes. E com o Carnaval não ia ser diferente, né? O Carnaval do Nordeste, o Carnaval de Pernambuco, apresenta algumas características. Já o Carnaval do Rio de Janeiro, Carnaval de São Paulo, tem outras formas de ser comemorados. E assim acontece com as diversas regiões, tá? Então, a gente começa a falar sobre a cultura, a multicultura, a diversidade cultural que o nosso país apresenta. É um país só, que é o Brasil, um país grande, mas que possui muita cultura, muita influência de outros povos, muitos povos diferentes, muitas festas e ritmos diferentes, tá bom? Mas vamos falar de Pernambuco, que é o nosso estado. Existem alguns ritmos que acontecem aqui. Vamos falar de 4. O tradicional frevo, o maracatu, o caboclinho e o coco. São esses 4 ritmos que a gente vai falar. E as ruas de Recife e de Olinda são as ruas que ficam mais movimentadas nesse período. Carnaval é um feriado no nosso país. Várias pessoas comemoram os 4 dias de festas. E nas ruas costumam sair blocos, desfiles,
troças, tem escolas de samba aqui em Pernambuco também, tem os clubes carnavalescos que colocam suas fantasias e também saem às ruas desfilando, tá? E os famosos blocos, que a gente inclusive vai conhecer alguns nomes aqui na nossa aula. Vamos começar falando do nosso frevo, que é uma dança que é considerada patrimônio cultural pela Unesco. E a palavra frevo vem do verbo ferver. É como se o chão estivesse pegando fogo, porque as pessoas fazem ritmos bem acelerados. E essa dança também tem uma origem bastante antiga. Ela não surgiu por um acaso. Bem lá na época do povo escravizado, eles utilizavam o frevo como forma de continuar praticando sua luta. Alguns golpes de capoeira, porque eles eram proibidos. Eles não podiam praticar a sua cultura. Então, usavam o frevo para poder disfarçar, para poder manter a sua cultura viva. E existia naquele período um conflito entre os soldados e esse povo que acabou de ser liberto da escravidão. E o frevo surge nessa época usando marchinhas de carnaval, que essas marchinhas são inspiradas nas marchinhas que os soldados faziam. Temos um elemento que se usa muito no frevo, que é a sombrinha de frevo. De início, ela era usada para proteger mesmo do sol, porque o sol era bastante quente. Mas com o tempo ela se tornou um adereço muito importante para essa dança. Ela foi diminuindo de tamanho, passou a ter as cores do nosso estado e a função dela é ajudar os dançarinos a se equilibrarem, porque são passos bastante diferentes. E no nosso frevo vamos ter 3 tipos. O primeiro é o frevo de rua, que ele é tocado por uma orquestra, mas não tem a voz. São só orquestras instrumentais, tá? O segundo temos o frevo canção. A palavra já diz por si só, né? Frevo canção. Vai ter a adição de voz na música. Saem às ruas cantando. E temos o frevo de bloco, que aí já tem instrumentos de sopro e também instrumentos de percussão. Agora analise essas 4 imagens que eu trouxe para vocês. São blocos bastante conhecidos aqui de Pernambuco. Primeiro, o Homem da Meia-Noite, que inclusive esse adereço aqui que eu estou usando é nas cores do Homem da Meia-Noite, que é um bloco bastante conhecido aqui na nossa região. Temos também a Pitombeira dos 4 Cantos, que também é um bloco muito conhecido ali em Olinda, bastante antigo também. Temos aí o Fabelo Encantado, que é daqui de Paulista, um bloco lírico, que é o bloco que sai às ruas cantando canções, que já se encaixa aí no frevo canção. E a 4ª imagem é o Galo da Madrugada. Você já ouviu falar do Galo da Madrugada? É o maior bloco do mundo, atrai milhões de pessoas e todos os anos, quando se tem carnaval, porque atualmente não estamos podendo sair nas ruas para comemorar, as pessoas ficam bastante curiosas em saber qual vai ser a cor do galo, qual vai ser o tema da festa esse ano. E muitos turistas vêm para Recife, vêm para Pernambuco nessa época do ano para comemorar o carnaval. Porque Pernambuco tem um dos melhores carnavais, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, né? Que é esse carnaval de rua. E o frevo, a música que toca no frevo também é chamada de frevo. Atrai também bastante pessoas para pular, para dançar. Existem mais de 120 passos catalogados. Então, assim, são muitas danças que existem do frevo, né? Agora vamos falar de outro ritmo, que é o maracatu. No maracatu também tem uma origem cultural, também vai ter uma raiz na história de Pernambuco. Temos o maracatu de baque solto, que é o maracatu rural, que vai ter a presença do caboclo de lança, que já vem com a origem dos trabalhadores rurais que participam dessa dança. E aí a gente vem com aquela parte da origem de Revolução Pernambucana, de lutas do povo pernambucano. E o maracatu rural, de baque solto, ele vem
com essa homenagem a essa época que os trabalhadores lutavam. E temos também o maracatu de baque virado, que já vai apresentar vários personagens. Vai ter uma dama que vai carregar um personagem na sua mão, que a gente pode chamar de calunga, e entre outros que também vêm dançando e cantando. E eu trouxe para vocês 4 imagens, 4 grupos culturais de maracatu aqui de Pernambuco. Temos o primeiro, que é o maracatu de baque solto Cambinda Brasileira, bem antigo, de Nazaré da Mata, que inclusive a cidade de Nazaré da Mata é a cidade que mais tem essa cultura do maracatu. Se um dia você estiver viajando e passar por Nazaré, você vai logo reconhecer, porque existem estátuas de caboclos de lança bem grandes nessa cidade. Temos o maracatu Cruzeiro do Forte, que também é daqui de Pernambuco. Temos mais um que é a Estrela Brilhante e o Encanto do Pina. Todos eles fazem apresentações nas ruas de Pernambuco nessa época do carnaval. Todos eles são antigos e traz essa história da nossa cultura relacionado com a luta dos trabalhadores e também com passos, com danças que têm origem indígenas e com o povo escravizado também. E temos também o caboclinho, outro ritmo bastante conhecido e tradicional, que tem a questão da parte religiosa. Eles têm todo um ritual para poder sair às ruas e dançar o caboclinho, e elementos do povo indígena e africano, além de diversas coreografias. A roupa que eles usam remete ao povo indígena. Cocares, muitas penas, muitos enfeites, usando elementos da natureza, como madeira, como sementes também. E o instrumento que ele usa é como se fosse uma flecha. E o som para marcar essa dança é o som justamente que a flecha faz. Mas tem um nome aí dos instrumentos que eles usam, tá? Que é o carachá e o preaca. Eu acho que se chama assim. E eles saem nas ruas com essa origem de roupa do povo indígena, comemorando o carnaval, dançando ao som das flechas. Uma festa de cultura e, como eu falei, eles têm um ritual da Jurema. Eles fazem uso aí dessa erva medicinal para poder sair nas ruas comemorando. E temos aqui 3 imagens de 3 grupos culturais. Primeiro a gente tem o caboclinho urubá, lá da cidade de Paudalho. A imagem do meio temos o caboclinho de Coités, lá de Tracunhaém, também do interior de Pernambuco, que também é uma cidade que tem uma cultura muito enriquecida. E a terceira imagem é o canindé brasileiro, que já é aqui da nossa cidade de Recife, aqui pertinho de Paulista, tá? E temos também o ritmo do coco, que é bastante antigo também, que tem influência africana e influência indígena. E eles usam pandeiros, usam triângulos para poder fazer essa marcação. E as pessoas costumavam chamar de coco de cabeça. O nome é até estranho, né? Mas por que coco de cabeça? Porque geralmente eles fazem o ritmo com o pandeiro e a música vai saindo da cabeça, as rimas, o ritmo vai saindo ali na hora, eles vão cantando e vão criando. Então é muito lindo você admirar. Se você nunca viu uma apresentação, dá uma pesquisada que você vai gostar muito desse ritmo. E temos alguns grupos, alguns exemplos de grupos que são bastante conhecidos, que são o grupo Netas de Selma de Coco, Coco do Mestre Zezinho e Coco do Pneu. E eles têm também um modo de dançar para representar. E eu trouxe aqui para vocês verem hoje um pandeiro. Olha aqui o nosso tradicional pandeiro, que é usado para fazer tanto a música do coco, mas também usado em escolas de samba, outros ritmos. Eu não sei tocar muito bem, mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês como seria o jeito de mexer as mãos e como é o som que o pandeiro produz. Mais ou menos assim, para poder tocar o coco, ó. Não é bem assim, é parecido, tá bom?
mas só para você saber mais ou menos como é que acontece. Atenção, vamos novamente. Um pouco difícil, né? Mas se aí na sua casa não tem pandeiro, vamos para os materiais que você pode usar para fazer um som parecido com o do coco. Um cabo de vassoura e uma garrafa. Não tem garrafa? Você pode pegar também um lápis ou um palitinho de churrasco, alguma coisa do tipo. Geralmente, a marcação para esse ritmo do coco é como se fosse 3. Eles fazem uma batida com o pé, porque eles marcam bem com o pé, e 2 com o outro pé. Peraí, vou mostrar para vocês. Ó. Um pezinho vai na frente, ele volta e o outro bate também. Só que é bem mais rápido. Vamos lá aqui, né? Já pegou aí o seu material? Cabinho de vassoura, garrafa PET ou algum palitinho de churrasco, algum lápis. E você pode fazer, ó. Você vai dar 2 batidinhas, abre a mão, fecha a mão para mudar um pouquinho o som, tá? E a gente bate com a tampinha da garrafa, ó. Deu para aprender mais ou menos? Ó, você pode em casa hoje observar o que tem aí ao seu redor e fazer instrumentos musicais. Se você tem uma garrafa, você pode colocar pedrinhas, alguns grãos que por um acaso a sua mãe não vai utilizar mais, pode criar chocalho. Você pode observar alguma lata de leite vazia, criar um mini tambor. Mas por que eu estou falando sobre instrumento? Daqui a pouco você vai saber que o nosso desafio de hoje, ele vai falar sobre esse assunto. Então, observe o que tem aí ao redor, o que tem na sua casa, um copo, lápis, uma mesa, e você pode criar o ritmo que você quiser. Você pode pensar no ritmo do frevo, no ritmo do maracatu, no ritmo do coco, no ritmo do caboclinho também. Caso você não conheça, você pode pesquisar, tá bom? E criar o som que você quiser. Então, deixa eu colocar aqui os meus materiais aqui no cantinho e vamos para o nosso desafio de hoje. O desafio vai ser o seguinte: você vai enviar uma foto de algum instrumento musical usado no carnaval. Pode ser um instrumento que você vai criar na sua casa, com o que você já tem por aí, mas também pode ser um instrumento que você pode pesquisar. Uma zabumba, um surdo, um tambor. Existem diversos, né? Então, dá uma pesquisada ou cria o seu instrumento e manda para cá. Você pode mandar para o nosso Instagram da Secretaria de Educação. Pode também procurar lá no YouTube, que tem o canal do Escola em Casa, tá bom? A gente vai ficar muito feliz em receber aí a sua atividade. Ó, na próxima aula eu vou perguntar, tá? Se você conseguiu cumprir o seu desafio, tá certo? Bem, essa foi a nossa aula de hoje. Aprendemos um pouco sobre os ritmos do Carnaval de Pernambuco. Espero você na nossa próxima aula, tá certo? Um grande beijo e tchau, tchau!